Vamos então, fechando os nossos olhos e trazendo à nossa frente, sempre, sempre, a figura serena e bondosa de Jesus, nosso Mestre maior, que está conosco sempre, que nos ampara, nos ajuda, Ele que nos mostra o caminho, Ele que nos incentiva a seguirmos sempre da melhor forma. Ele que disse: vós sois a luz do mundo. E precisamos descobrir isso. A luz não se acende por acaso. A luz, para se acender, é preciso que ela se prepare, que busque a energia. E a energia vem do esforço, da vontade, da luta, do aprendizado. Sem ele, não conseguiríamos iluminar nada. Contudo, ele nos mostra o caminho. E esse caminho é que nos ilumina sempre, que nos dá força, que nos prepara para seguirmos cada vez mais na melhor direção. E esse Jesus não é aquele Jesus só que está dentro das igrejas, dos templos. Esse Jesus é aquele que nos acompanha em todos os instantes, em todas as situações. Eu consigo descobrir Jesus em cada episódio da minha vida, nas coisas rotineiras, na caminhada, no conversar com um amigo, ao sentir a tristeza de alguém, ao necessitar amparar alguém. Eu percebo que estou sendo um pouquinho daquilo que Jesus nos ensinou, e muitas vezes sem sequer lembrar dele naquele momento. Precisamos ser um pouco de Jesus no nosso dia a dia, em todas as situações. É no ambiente de trabalho, na convivência com os amigos, na vida familiar e também na vida religiosa. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, uma alegria estarmos juntos sempre, né? Boa noite, Cida, Léo. A semana passada nós começamos a falar sobre a luz do mundo. Vamos lembrar que Jesus nos disse, está narrado no Evangelho de Mateus, por exemplo. Mateus capítulo 5, versículo 14 diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sob um monte, e nem se deve colocar a candeia debaixo do alqueire. Quem falou isso foi a maior luz que esse planeta já viu, que é Jesus. Mas ele não disse que ele é a luz, ele disse: vocês são a luz. Está dizendo que nós temos essa capacidade. Só precisamos acreditar e trabalhar, porque não basta só acreditar. É preciso acreditar e é preciso trabalhar. Trabalhar para que essa luz nossa, interna, de cada um de nós, vá criando uma condição melhor de luminosidade, que ela possa espalhar em cada novo instante mais luz, porque muita gente está ainda caminhando com a luz bem fraquinha, para não dizer nas trevas, mas com a luz bem fraquinha, não se interessando em se melhorar. E Jesus diz: você é a luz, aumente essa luz e coloque à disposição do outro, não coloque embaixo do alqueire. E aí nós explicamos o que era o alqueire, né? E até para dar uma ideia maior sobre o que vem a ser isso, que muita gente às vezes não consegue compreender. E aí, vamos lembrar que Jesus deixou uma palavra de ordem para todos nós. Uma palavra de ordem serena, porque Jesus era sereno, né? É sereno e continuará sereno cada vez mais. Mas é uma palavra de ordem que ele nos dá. Ele disse: brilhe a vossa luz. Vamos fazer brilhar. É a nossa tarefa. Se queremos ser felizes, vamos fazer a nossa luz brilhar cada vez mais. E nós dissemos, na semana passada, que da maneira como fomos criados inicialmente, nos faltava tanta coisa. Como faltava, né? Fomos criados dentro da maior simplicidade, da maior ignorância no bom sentido, né? Na maior ignorância, mas com um potencial maravilhoso.
um potencial de atingirmos a perfeição. E vamos chegar lá. Todo mundo, sem exceção. Até aquela pessoa mais cruel, a gente vai dizer, não, essa aí não vai chegar nunca. Vai. Vai demorar um pouco mais? Talvez, mas chegará lá. Então, a nossa tarefa é nos iluminarmos. Esse é o sentido da evolução, é ter luz. E essa luz é própria de espíritos que estão num grauzinho de evolução acima de nós. Já estão iluminando e olhamos para eles e aprendemos. Olhamos para eles e temos a noção de onde precisamos seguir, que tarefa precisamos fazer. Então, quando ele disse, brilhe a vossa luz, é um trabalho de todos nós. Não podemos nunca parar. Mas a semana passada, nós interrompemos para poder seguir adiante e vamos colocar algumas posições para que a gente comece a raciocinar. Estamos falando de candeia. Nós sendo aquela candeia, aquele apetrecho antigo, onde se colocava o azeite de oliva com um paviozinho e iluminava tudo, tá? Então, na prática, como é que fica a busca dessa luz interna por muitos? Nós temos na Terra espíritos de diferentes graus de evolução. Aqueles que se preocupam mais, aqueles que buscam mais, aqueles que não se interessam por isso, que vão retardar um pouquinho essa caminhada. Então, essa busca de luz de cada um, por muitos ainda é desprezada. É uma irresponsabilidade para muitos também, aceitando qualquer ensinamento. Para qualquer caminho a pessoa vai. Então, muitos são, às vezes, irresponsáveis buscando qualquer coisa, não raciocinando. Então, é preciso ter consciência daquilo que está se buscando. Buscar, mas dentro de uma pureza, raciocinando, portanto. Então, muitas vezes, buscamos aprendizados em ensinamentos nada puros, nada corretos. E a pessoa se ilude, né? Então, nós vamos ver que muitas vezes nós nos deparamos com a questão do joio e do trigo. Essa parábola, nós falamos já em lives anteriores, joio e o trigo, era aquele homem, aquele senhor de terra que planta o trigo da terra. Os trabalhadores ajudam, está plantado o trigo. Trigo é a vida. Por quê? Porque é através do trigo que nós conquistamos o pão. E Jesus mesmo diz, eu sou o pão da vida. Então o trigo simboliza a vida, a capacidade que nós temos. Entretanto, aquele senhor que havia plantado a semente do trigo, e começava a querer germinar, alguém vai lá e joga um monte de joio. Joio, erva daninha, muito parecida com o trigo, mas nada produz. Apenas ocupa espaço no solo e atrapalha o crescimento do trigo. Então, essa erva daninha é aquilo que nós encontramos no nosso dia a dia, a treva. Se o trigo é a luz, o joio é a treva. A sedução, aquilo que nós encontramos pela terra, que é tão fácil identificarmos. Então, muitos não conseguem achar isso, porque ficam, por exemplo, presos a questões de interpretações. Quer interpretar tudo, um interpreta de uma forma, outra, ele só não raciocina. Será que é o correto isso? Porque, às vezes, as questões da alma, as questões da, entre aspas, religião, não as religiões que estão pela terra. Não. Quando falamos de religião, é a nossa ligação com o ser maior, né? Que atribuímos o nome de Deus. Mas essa religação, essa ligação com ele. Então, muitos não param para interpretar a forma como se liga a esse ser. E aí, muitas vezes, estão envolvidos em interesses pessoais. Muitas religiões também, envolvidas em interesses pessoais. E não tratamos de raciocinar. Engolimos com casca e tudo. É como tomar o sorvete e não tirar a embalagem. Engolimos com tudo.
não temos o sabor, não percebemos nada, não nos interessamos também muitas vezes. Por quê? Porque, na grande maioria das vezes, para as coisas da alma, nós somos levianos. Levianos. Então, alguém falar, eu vou lá e sigo e está bom demais. Não é assim. Não é. Nós temos que buscar, né? Buscar em nós. E nós, muitas vezes, nos iludimos e aceitamos, mesmo que a coisa não tenha muita consistência. Aceitamos. Ah, alguém falou que é assim, o meu pai falou, meu avô falou, e de repente eu sigo e está acabado. Então é preciso entender que nem sempre a luz reside onde a opinião comum pretende observá-la. Todo mundo diz, é ali, né? Olha, faça isso que é o melhor, busque dessa forma que... Não, nem sempre é. Daí a necessidade de observarmos, de raciocinarmos. Muitas vezes, como todo mundo diz que é daquela forma, a gente vai e segue. Não faz sentido nenhum. Tanto que a doutrina espírita diz que é melhor você rejeitar 99 verdades do que aceitar uma única mentira. Então você tem que raciocinar. Não é porque eu falei, um outro falou, nossa, é desse jeito. Não. Busque, raciocine, pense, vasculhe, e aí você forma a tua verdade. Então, é preciso fazer isso. Não é a grande maioria que diz aonde que está. Não, é você que vai dizer a você mesmo o que é. Então, precisamos pensar na nossa vida, de que forma vamos levar essa vida. Ver com clareza se a pretensa claridade que achamos que está em nós não é, por exemplo, uma sombra de uma cegueira espiritual, de uma ilusão. Não, nós vamos raciocinar, vamos pensar assim. Pensamos muitas vezes estar vivendo na luz e acabamos aceitando um pouco de trevas, né, de complicações, de erros. E quando falamos isso, vamos enfatizar bastante. Não é só com relação à parte espiritual, à parte da alma. Em tudo, no nosso dia a dia. Quando falamos de Jesus, não é aquele Jesus que as igrejas pregam, só aquele. Não. Jesus não veio para a Terra só para fazer com que as pessoas entrassem dentro de uma igreja, porque fora da igreja vai fazer bobagem. Então, esse Jesus vem nos mostrar que ele está dentro da igreja, está dentro do clube, está dentro da tua casa, dentro do campo de futebol, está na rua, no supermercado, em qualquer lugar. Então, em todos os locais, vamos entender esse Jesus presente. Porque se queremos ser luz, nós temos que ser luz em todos os ambientes. Querer ser luz dentro da igreja apenas não faz o menor sentido, né? Temos que ser luz em todas as ocasiões, em todas as oportunidades. E muitas vezes, por não buscá-los, nós ficamos no verniz das verdades. Ficamos só na casquinha, é só um verniz. Qualquer risco que aconteça no verniz, aparece o que está embaixo, ou seja, a mentira. Então não está a verdade ali. No verniz da luz, tirou o verniz, está meio complicadinho, está meio apagadinho. E pensando dessa forma, se nós ficamos apenas no verniz, é tão fácil o castelo ruir. Eu acredito que eu tenho luz, eu acredito que eu já sei disso, que eu já sei daquilo, mas eu fico só no verniz, de repente eu perco tudo. E voltamos para a situação na qual nos encontrávamos anteriormente. Por quê? Porque não construímos a nossa luz, não construímos a nossa fé, a nossa crença. Foi tudo muito leviano. Então, só para entendermos, nós vamos ler aqui uma historinha, está contida num livro chamado Contos e Apólogos, de Humberto de Campos, o grande escritor Humberto de Campos, que nós conhecemos como Irmão X. Então, vamos ler essa história que fala de parábolas simples. Parábolas simples, narrada por Jesus,
há 2000 anos atrás, essa história, e que diz assim: diversos aprendizes rodeavam o Senhor em Cafarnaum, a cidade onde ele morava, né? Em discussão acesa com respeito ao poder da palavra, acentuando-lhe os bens e os males. A palavra é uma coisa impressionante, né? Ela faz crescer e faz derrubar. Propunham alguns o verbo contundente para a regeneração do mundo, enquanto outros preconizavam a frase branda e compreensiva. Reparando o tom de azedia nos companheiros irritadiços, o mestre interferiu e contou uma parábola simples. Certa feita, narra Jesus com doçura, o gênio do bem, atendendo à prece de um lavrador de vida singela, emitiu um raio de luz. Nós estamos falando de luz, né? Um raio de luz. E insuflou sobre o coração dele, em forma de pequenina observação carinhosa e estimulante, através de uma boca otimista. No peito do modesto homem do campo, a fagulha acentuou-se, inflamando-lhe os sentimentos mais elevados, numa chama sublime de ideal do bem, derramando-se para todas as pessoas que povoavam a paisagem. Em breve tempo, o raio minúsculo era uma fonte de claridade a criar serviço edificante em todos os círculos do sítio abençoado. Sob a sua atuação permanente, os trigais cresceram com promessas mais amplas e a vinha, robusta, anunciava abundância e alegria. Converteu-se o raio de luz em esperança e felicidade na alma dos lavradores. E começou só naquele homenzinho simples. E a seara, bem provida, avançou, triunfal, do campo venturoso para todas as regiões que o cercavam, à maneira de mensagem sublime de paz e fartura. Muita gente acorreu àquele recanto risonho e calmo, tentando aprender a ciência da produção fácil e primorosa, e conduziu para as zonas mais distantes os processos pacíficos de esforço e colaboração, que o lume da boa vontade ali instalara no ânimo geral. Ao fim de alguns poucos anos, o raio de luz transformara-se numa época de colheitas sadias para a tranquilidade popular. O mestre fez ligeiro intervalo e continuou. Veio, porém, um dia em que o povo afortunado, orgulhando-se agora do poderio obtido com o auxílio oculto, se esqueceu da gratidão que devia à magnanimidade celeste e pretendeu humilhar uma nação vizinha. Isso bastou para que grande brecha se abrisse à influência do gênio do mal, que emitiu um estilete de treva sobre o coração de uma pobre mulher do povo, por intermédio de uma boca maldizente. Até então, eles aparentemente viviam na luz. Será que cuidaram da luz? Será que mantiveram essa luz acesa? Será que não evitaram que algum vento pudesse apagar essa luz? Nós estamos vendo que está apagando. A infortunada criatura não mais sentiu a claridade interior da harmonia e deixou que o traço de sombra se multiplicasse. Indefinidamente, em seu íntimo de mãe esquecida. Logo após, despejou a sua provisão de trevas, já transbordante, na alma de 2 filhos, que trabalhavam num extenso vinhedo, e ambos, envenenados por pensamentos escuros de revolta, portanto, luz não, facilmente encontraram companheiros dispostos a absorver-lhes os espinhos invisíveis de indisciplina e maldade, incendiando vasta propriedade e empobrecendo vários senhores de rebanhos e terras dantes prósperos. A perversa iniciativa encontrou vários imitadores e, em tempo curto,
estabeleceram-se estéreis conflitos em todo o reino. Administradores e servos confiaram-se, desvairados, a duelo mortal, trazendo o domínio da miséria que passou a imperar, detestada e cruel por todos. O Divino Mestre, Jesus, silenciou por minutos longos e acrescentou: nesta parábola, humilde, temos o símbolo da palavra preciosa e da palavra infeliz, das duas. Uma frase de incentivo e bondade é um raio de luz. Então, palavra de incentivo e bondade já é um raio de luz, iluminando o outro, suscetível de erguer uma nação inteira, mas uma sentença perturbadora, uma palavra ruim, pode transportar todo um povo à ruína. Nós vemos isso nos dias de hoje. Quantas palavras terríveis circulando, como a gente está se sentindo mal, né? Pensou Jesus e concluiu: estejamos certos de que se a luz devora as distâncias, iluminando tudo que se lhe oferece à paisagem, ela vai clareando tudo à luz. A treva rola também, enegrecendo o que vai encontrando. Se a luz vai iluminando, a treva, em outros lados, vai enegrecendo, tirando a luz que está ali, muitas vezes, instalada. Em verdade, disse Jesus, a ação é dos braços, mas a direção vem sempre do pensamento através da língua. E sendo todo homem filho de Deus e herdeiro dele, na criação e na extensão da vida, ouça quem tiver ouvidos de ouvir. Então, essa historinha, uma parábola simples de Jesus há 2000 anos atrás, nós vamos, nesse relato, ver a derrocada, a queda daqueles que haviam aceitado a luz. Só que invigilantes deram espaço à entrada de pensamentos negativos. Acontece isso em todos os locais. Acontece em casa, no ambiente de trabalho, com os amigos. Tá tudo bem, gosto. Alguém falou alguma coisa, daqui a pouco eu olho aquela pessoa de uma forma diferente, complicada. Então, é porque eu não acreditava naquilo que eu falei antes. Aquela luz não era a luz que estava em mim. Nessa historinha, surgiu então a discórdia, a morte, a falência. Acabou toda a prosperidade que havia ali. Uma palavra infeliz que foi sendo espalhada e que colocou tudo a perder. Então aí, a necessidade de sermos firmes na busca da nossa luz. Não, eu já tenho luz. Trata de cuidar, porque ela apaga. Se você não cuidar dela, ela pode apagar. Então, busque, mas busque cada vez mais. Uma luz cada vez mais forte, mais firme. Então, não podemos ficar no verniz dessa busca. Não, já encontrei. Não, você encontrou parte. Você não conseguiu enxergar toda a luz. Aliás, nunca conseguiremos enxergar toda a luz. A luz vai aumentando aos poucos. Vamos imaginar nós, dentro de uma caverna escura. Estou nas trevas, estou perdido, não sei nem para onde ir. Como que se sai da treva? Basta um palitinho de fósforo aceso. Pronto, saí da treva. Já tenho luz. Mas que luz? Pequenininha. Mas eu tenho que sair daquela luz pequena. Tenho que aumentar. Um farolete, um farol, de repente uma coisa enorme clareando tudo. Então é preciso que a gente aumente sempre essa luz. Não ficar naquele verniz de uma mudança interior achando que descobriu tudo. Não descobriu, não. Jamais podemos paralisar na nossa evolução. Ampliarmos esse caminho chamado Jesus é uma necessidade para nós que não tem fim. Entender Jesus em todos os aspectos, na amizade, no serviço ao próximo, no amor, no silêncio, no perdão, na humildade, em tudo, em tudo. E aí nós estaremos construindo
uma verdade cada vez maior dentro de nós. E aí sim, estaremos vivendo a vida verdadeira. Porque a vida que se vive, aquele que não está nem preocupado em entender nada, melhorar-se, encontrar a luz, ele não vive, ele respira, caminha, mas não vive. É ilusão o que ele sente. Porque a verdadeira vida é aquela que mostra a você um sentido para ela. A vida tem sentido. A vida não é só isso. A vida não é respirar, se alimentar, trabalhar. Não, não é. Não é, não. A vida é muito mais. A vida é crescer. A vida é amar. A vida é ajudar. A vida é servir. É tudo isso. Então, quando falamos de luz, nós vemos que Jesus disse: você é candeia, porque você é luz do mundo. E sendo luz do mundo, coloque essa sua candeia, essa sua luz, num local alto, onde os outros possam ver. Mas aí eu vou perguntar para vocês: será que Jesus agiu assim de uma forma contrária àquilo que falou? Contrariou? Contradisse aquilo que havia dito? Será? Ele disse então: ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com o vaso ou ponha debaixo da cama, do candeeiro, do alqueire, do módio. Então é necessário que a luz ilumine, não é verdade? A maior luz que veio foi Jesus. Ele escondeu o candeeiro dele? Eu acho que escondeu um pouquinho. Escondeu um pouquinho, sim. Então, era para deixar o candeeiro no alto, né? Por que Jesus parece ter colocado essa lição, esse candeeiro, essa luz, escondida para alguns, debaixo do alqueire? Então ele escondeu, né? Por que Jesus rendeu graças ao Pai quando ele disse: Pai, te rendo graças por quê? Porque você mostrou ao humilde e escondeu dos sábios. Será que Jesus escondeu mesmo? Por que Jesus, então, não disse tudo para nós há 2000 anos atrás? Tem tanta coisa que ele podia ter dito, né? Porque deixou muita coisa sob o véu das parábolas. Muita gente lê uma parábola e não entende nada. Muita gente lê uma parábola e entende, imagina, que foi escrita por uma criança. É uma historinha pequenininha, simplória, não faz muito sentido. Então, muita gente imagina isso. Então, será que Jesus escondeu? E se escondeu, por quê? Por que ele escondeu? Não é que escondeu, não, ele não esconderia. É a nossa falta de capacidade, naquela época, para entender mais do que estamos entendendo. Nós não tínhamos capacidade há 2000 anos atrás. E mesmo hoje, nós sabemos das diferenças em termos de evolução espiritual de todos nós, entre todos nós. Há aqueles que têm uma condição um pouquinho melhor espiritual. Tem aquele que não é tanto, tem aquele que ainda não acordou direito. Por quê? Porque nós somos espíritos criados em épocas diferentes. Tem aqueles mais velhos, tem aqueles que aproveitaram melhor o tempo, tem aqueles que são mais novos, que mesmo sendo mais novos, aprenderam bem, se esforçaram e estão num grau muito bonito. Mas tem aqueles que são novos e ainda não encontraram a possibilidade de um entendimento. Então, quando Jesus, há 2000 anos atrás, nos trouxe essa luz, esse candeeiro infinito que ele tem, nós éramos tão mais crianças do que somos hoje, né? E como criança, nós vamos aprendendo aos poucos. Não há outra forma. O aprendizado é vagaroso, tem que ser contínuo, mas é vagaroso. Imagine dar a uma criança que se matriculou no primeiro ano na escola, novinha, está começando agora. Imagine dar a ela, para que ela leia, os livros de um aluno de um curso de pós-graduação. O que vai acontecer com essa criança? Primeiro que ela não vai ler nada.
e não vai entender. E, mais ainda, ela vai desanimar do estudo. Vai sair da escola, não vai querer estudar nunca mais na vida. Por quê? Porque não foi dado a ela o alimento que ela precisava diante da condição dela, de conhecimento. Em espírito é a mesma coisa. Não dá para dar um espírito que ainda tem um determinado grau, o ensinamento que seria apropriado a alguém que está num grau acima. Calma, vamos devagar. Não é que está escondendo, Jesus não esconde. Nós é que não tínhamos condição de absorver. Por isso que Paulo de Tarso, o grande Paulo de Tarso, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, olha o que ele diz. Pois o nosso conhecimento é limitado. E limitada é a nossa profecia. Mas quando vier a perfeição, nosso crescimento avançou. O que é limitado desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Depois que me tornei homem, fiz desaparecer o que era próprio da criança. Evolução. Em todo o universo é assim, não é só na Terra. Em todo o universo é assim. Vai aos poucos. Então, Jesus deixou a luz? Deixou. A gente não conseguiu enxergar muito, não. E ele continua, portanto, trazendo para nós essa luz, aos poucos. O futuro haveria de abrir os olhos ou a mente de todos aqueles que estavam há 2000 anos atrás, e muitos de nós podiam estar ali, e que não conseguia entender, não conseguia absorver aquele ensinamento. Era muita luz para quem ainda vivia numa treva ainda intensa. Mas aí vem o Consolador prometido, que ele, Jesus, disse, vou pedir ao Pai, e o Pai haverá de mandar um Consolador que virá para ensinar o que eu não pude, ou seja, trazer luzes que nós não percebemos há 2000 anos atrás, e que vem também para corrigir o que ele falou, e a gente deu um jeitinho de apagar aquela luz daquilo que ficou. Nós mudamos muita coisa, nós apagamos muito daquela luz chamada Jesus. Nós perdemos, durante os séculos iniciais, nós perdemos o endereço de Jesus. Perdemos o endereço. Bom, e é por esse motivo, então, que em Lucas, capítulo 8, versículo 17, Jesus disse, olha que bonito, pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Quando ele diz isso, então Jesus confirma que algumas coisas ficaram em secreto, secreto para nós, porque não entendemos, não compreendemos, não tínhamos essa capacidade. E quando falamos, por exemplo, do Consolador, que para o espírita é a doutrina espírita, para o católico é a sua religião, para o evangélico é a sua, todos maravilhosos, buscando de uma forma sincera o aprendizado, é maravilhoso, todas as religiões, né? Então, a doutrina espírita, por exemplo, que para nós é mais fácil falarmos da doutrina, né? Que é aquilo que nós conhecemos, mas respeitamos todas, todas. Então, ainda, a doutrina espírita não disse tudo ostensivamente. Por quê? Porque é revelado a ela, através da espiritualidade, em doses compatíveis com aquilo que nós podemos receber. Tem que ser assim, não é diferente. Às vezes imaginamos, tem alguém privilegiado que sabe mais. Não, não é bem assim. Tem alguém que avançou um pouquinho mais, por quê? Talvez. Porque intuitivamente ele foi buscar, ele se dedicou bastante, tudo bem. A doutrina não esconde nada. Não. A espiritualidade mostra, mas na medida do nosso crescimento, né? Então, nem porque a doutrina coloque, portanto, a lâmpada embaixo do alqueire, não faz isso, não.
E porque cada coisa, a rigor, tem um momento oportuno de aparecer. Tem um momento certinho. Cada coisa sai debaixo do véu na ocasião adequada. Sai do véu, debaixo do véu, se mostra para fora no momento adequado. Então, é preciso dar a cada ideia nova o tempo necessário para amadurecer e propagar-se, antes que se apresente outra seguinte. Quando nós falamos que as coisas foram aparecendo, as revelações divinas vieram aos poucos, e nós, 3 revelações: Moisés, Jesus e, no nosso caso, a doutrina espírita. Houve a necessidade de uma para a outra dar o tempo para que o homem assimilasse a mensagem inicial. Então, Moisés, vamos colocar aí uns 3.500 anos, de hoje para trás. Vem Moisés, recebe a tábua dos 10 mandamentos, uma orientação para todos nós, né? Um comportamento moral, não estou falando religioso, moral. Viver bem, viver em harmonia, procurar viver em sociedade. Então, quando Moisés recebe a tábua dos 10 mandamentos, o homem tinha que ir absorvendo aquilo, para que depois viesse aquele que daria um sentido mais lindo a essa mensagem anterior. Vem Jesus falar de amor. Só que o homem precisou amadurecer ao longo de 1.500 anos aquele entendimento inicial. Tentar seguir aquilo que foi pregado por Deus, que foi dito por Deus através das tábuas, que ele pudesse ir seguindo por medo. Era necessário medo. Mas depois vem Jesus e diz: não, Deus é amor. Deus não pune. Deus não manda ninguém para o inferno, não. Então nós começamos a ter toda a oportunidade para seguir esses ensinamentos em razão do amor. Custou para descobrirmos isso? Custou. Então veio ao longo do tempo o homem querendo amadurecer isso, para depois, quando parte, já começa a descobrir isso, começa a vir novas luzes. No nosso caso, a doutrina espírita, mas as religiões, de modo geral, também, tá? Então, a ideia anterior, quando bem aceita e produzindo frutos, ela prepara a vinda e a aceitação da próxima ideia. Então, é dessa forma que nós vamos angariando as luzes que todos nós precisamos. E Jesus, não vai dar tempo, nós ainda temos assunto, e é maravilhoso. Jesus nos chama a atenção para que sejamos candeias atentas, candeias verdadeiras. Ele disse que nós somos a luz do mundo e que precisávamos colocar a nossa candeia em local alto. Então, eu vou ler o que está em Lucas, capítulo 11, versículo 34 e 36, para que vocês, por gentileza, reflitam sobre o que vocês vão entender, o que vocês vão concluir desse trecho do Evangelho de Lucas, que nós vamos explanar na semana que vem, tá? Diz assim: a candeia do corpo são os olhos. É o nosso olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas, se for mau, também o teu corpo será tenebroso. Vê, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, tudo será luminoso, como quando a candeia te alumia com a sua luz. Então, lição de casa, pessoal, para essa semana. A candeia do corpo são os olhos. A luz do corpo, que na verdade é a luz da alma, né? A alma está aqui. O comando é a alma, o nosso espírito. Esse corpo é apenas a vestimenta. E diz que os olhos são o espelho da alma, né? Todo mundo diz isso. Quando a gente olha olhos
tranquilos, serenos. Como é bom. Ele normalmente está refletindo um espírito bonito, sereno. Não tem nada melhor do que conversar com uma pessoa. Eu não consigo conversar de outra forma. Nada melhor do que conversar com uma pessoa olhando, olho no olho. Ali, a gente consegue sentir a pessoa consegue nos sentir. É fantástico. Quando olho para uma pessoa e a pessoa baixa, não diz boa coisa. Alguma coisa tem. Repare nos olhos de uma pessoa boa. Repare nos olhos de uma pessoa que ainda não despertou para o bem. Um criminoso, por enquanto, né? Depois ele não vai ser mais. Mas olhe os olhos de um criminoso. Quando ele é interrogado por alguém, um repórter, percebe-se a malícia, a maldade, a mentira. Então, isso nós precisamos estar atento, né? Então, lição de casa, pessoal, vou repetir, vamos pensar, hein? Na semana que vem, quero ver a resposta de todo mundo. Lucas, capítulo 11, versículos 34 a 36. A candeia do corpo são os olhos. Sendo, pois, o teu olho simples, tranquilo, sereno, humilde, tá? Essa simplicidade. Também todo o teu corpo será luminoso. Mas, se for mau, também o teu corpo será tenebroso. Vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Às vezes imaginamos ter luz, mas às vezes são trevas. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, tudo será luminoso, como quando a candeia te alumia com a sua luz. Desse tópico do capítulo 11 de Lucas, nós vamos entender por que Jesus disse: se teus olhos são motivo de escândalo, arranca-o. Como o olho, motivo de escândalo? É escândalo por quê? Porque maltrata o outro. O teu olhar maldoso, o teu olhar com orgulho, o teu olhar com egoísmo, machuca o outro, incomoda o outro. Então, se o teu olhar ainda é para os outros motivo de escândalo, de medo, de preocupação, arranca-o. Ou seja, arranca esse olhar pesado, arranca esse olhar complicado, arranca esse olhar maldoso, arranca esse olhar de críticas, arranca, porque não faz sentido. Então é necessário evoluir. Quando ele fala arranca, não é simplesmente arrancar, não. Ele está dizendo, arranca essa visão pesada, busque entender, busque compreender, busque amar, busque servir, que você, em outra ocasião, quando olhar para as pessoas verão no teu olhar amor, sinceridade, carinho. Então, pessoal, lição de casa. Combinado? Lucas capítulo 11, versículos 34 a 36. Então, muito obrigado a todos. Estou vendo aqui Marca Robert, Simone Moura, Alceia. Vamos meditar sobre a luz da alma, é isso mesmo. Então, Ana Vitoraço, prima, tudo bem? Então, um grande abraço a todos vocês. Vamos fazer a nossa prece, tá? Fechando os nossos olhos e trazendo a nós a figura serena de Jesus. Vamos imaginar nesse momento que Jesus estivesse na nossa frente e nós olhássemos para os olhos de Jesus. Como eles seriam? Olhando os olhos de Jesus, nós poderíamos ver o infinito do amor, o infinito da caridade, o infinito do perdão, o infinito do servir. Os olhos de Jesus não conseguimos nem imaginar de tão lindos que eles são. E nós precisamos trabalhar e muito,
Não ficar esperando que o nosso olhar, num passe de mágica, comece a se iluminar. A iluminação vem do trabalho. A iluminação vem da dedicação, do esforço, do estudo, do serviço ao próximo. Não há como iluminar a nossa alma de outra forma. Não. Ninguém transfere a sua luz para o outro. Tem uma parábola que fala das 10 virgens, aguardando a chegada do noivo. 5 delas deixaram a candeia apagada, sem o óleo. E quando o noivo chega, elas vão pedir para 5 que haviam cuidado das suas candeias. Haviam colocado o óleo da compreensão, o óleo do amor, o óleo do trabalho, o óleo da seriedade. E aquelas que traziam consigo as suas candeias desprovidas do óleo, do trabalho, do entendimento, do serviço, pedem àquelas 5 que já têm a luminosidade, que lhes deu o óleo. Impossível. Não há como. E saíram em busca do óleo, ou seja, foram trabalhar intimamente para essa conquista. Nós já temos esse óleo. Nós já temos esse mestre que nos ensina que para alimentar a nossa candeia com o azeite de oliva que era utilizado, é preciso sacrifício. Porque o azeite de oliva somente surge com a fruta, azeitona, espremida, esmigalhada. Senão não existe o azeite. Então precisamos trabalhar, passar pelas dificuldades, nos dedicarmos, nos esforçarmos, carregar a nossa cruz. Aí sim teremos uma luminosidade cada vez maior e um olhar cada vez mais belo. Que assim seja, graças a Deus. Então, terminamos hoje. Por favor, não esqueçam a Creuza Leão, Lucas Bruneto, Edi. Edi, querida. A Edi está saindo aí, né? Deixando o Covid-19 para trás, graças a Deus, aí firme, seguindo em frente. E que bom, graças a Deus, né, Edi? Marli, um beijão. Então, vamos todos nós, hein? Semana que vem, chamado oral. A candeia do corpo são os olhos. Combinado, pessoal? Vamos lá. E para encerrar, a gente sabe que a pandemia está aí, né? Vira e mexe com notícias complicadinhas, mas não podemos perder nunca a esperança. Acreditar e trabalhar. Por quê? Porque nós não podemos deixar de lado as conquistas que nós já temos. Está embutida aí no meu coração, no teu. Que conquista? Uma crença. Não importa qual. Sou espírita, católico, evangélico, sou ateu, não importa. Não importa. O que importa é o conteúdo, não o rótulo. Então, se você tem essa crença, se você trabalha dessa forma, se você caminha de uma maneira reta, não perca isso. Pelo contrário, aumente. Família, outro ponto. Viva a família. Não esqueça da família. A família é o grande porto seguro que nós temos. Não vamos deixar que ninguém destrua a nossa família. O amor que temos dentro de um lar. Terceiro ponto. Não percamos amigos. São joias preciosas, os amigos. Vamos cuidar, vamos amar. Então, que essa pandemia não faça com que eu perca a minha crença, que eu perca a minha família, que eu perca meus amigos. Vamos seguir sempre em frente, porque Deus sempre nos reserva o melhor, mesmo que não entendamos o que vem a ser esse melhor. Mas meu irmão desencarnou, partiu, isso é o melhor? Para ele era. Deus sabe das coisas. Deus sabe de tudo. Não das coisas, sabe de tudo. E nós, às vezes, com o egoísmo, queremos reter aquela pessoa. E às vezes pessoas que não estão aí mais para permanecer, estão para retornar para um novo aprendizado e voltarem para cá para uma missão ainda mais bela.
Então, acreditemos nisso. Não percamos a esperança e trabalhemos sempre da melhor forma. E Jesus no coração, álcool gel nas mãos. Abraço, pessoal. Muito obrigado pela alegria, né, de estarmos juntos. Para mim é uma alegria fantástica. Bom estar, né? E a semana que vem a gente retorna. Lição de casa, Lucas, capítulo 11, versículo 34 a 36, tá? Vamos fazer chamado oral na semana que vem. Beijão, pessoal. Fiquem com Deus. Boa semana. E sexta-feira, se Deus permitir, estaremos juntos novamente.